Quero saudar a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook. Que a graça e a paz de Cristo se faça presente em suas vidas. Quero saudar os irmãos, as irmãs que estão aqui na igreja também. Mas eu queria que você pensasse comigo e abrisse as suas Bíblias lá em João, Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Vou repetir, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Talvez enquanto eu estou falando aqui o endereço do texto, você já está citando, recitando esse texto. Pois talvez, diz uma pesquisa que li certo dia, que João 3,16 e o Salmo de número 23 são os textos mais conhecidos da Bíblia. João 3,16 era chamado por Lutero de a Bíblia em miniatura. Lutero disse certa vez que se você compreender a largura, a profundidade de João 3,16, de certa forma você compreendeu a Bíblia e compreendeu o plano de Deus. João 3,16 diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Convidar a galera que está aqui na igreja a repetir comigo, vamos lá? Que Deus amou o mundo. Obrigado, vocês são simplesmente sensacionais. Esse texto é um texto tão bonito, tão rico, e eu dei um título a essa reflexão da manhã: o que levou Jesus à cruz? Guarde isso na sua memória. O que levou Jesus à cruz? Primeiramente, gostaria de lembrar que existe um perigo quando nós acostumamos simplesmente a citar um texto sem tirar um tempo para refletir sobre o seu real significado. Eu li um livro uma vez, um livro chamado Artesão de uma Nova História, e do pastor Ricardo Gondim. Esse é um livro muito, muito interessante, recomendo. Acho que é um pouco difícil de encontrar, deve estar esgotado, é um livro antigo, mas ele conta a história de um moço que promoveu um recital, onde as pessoas deveriam recitar textos bíblicos, e foi um homem muito tecnicamente preparado, recitou o Salmo 23 impecável, sem um errinho de português, sem um errinho de pronúncia, tudo muito bonito. E de repente o recital estava quase acabando, e chega um senhorzinho todo mal vestido, maltrapilho, e pede ao locutor daquele evento que deixasse recitar o Salmo 23. Aquele moço bonito, técnico, todo importante, disse: não, já foi. Ele falou: mas eu gostaria, é o único texto que eu conheço da Bíblia. Então, atendendo os olhares da plateia, aquele locutor permitiu, com certo desdém, com certo desprezo, deu o microfone àquele moço, aquele senhor, ou melhor, para que ele fizesse o recital do Salmo 23. E ele pega o microfone, recita o Salmo 23, e quando ele termina de falar, a plateia inteira está em lágrimas. E aquele moço ficou muito irado, porque ele disse: quando eu li o Salmo 23, recitei, recebi aplausos, mas por que esse senhorzinho, sujo, pobre, recita o Salmo 23 e a plateia chora? E o senhorzinho disse assim: o problema é que você conhece o Salmo 23, e eu conheço o Deus do Salmo 23. Talvez nós conhecemos muito o texto de João 3,16, mas precisamos conhecer o Deus do Salmo, do texto de João 3,16.
Mais do que conhecer o texto, precisamos conhecer o real impacto disso em nossas vidas. O real significado de quando lemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Celebramos hoje a paixão de Cristo. A palavra paixão vem do grego patos, que dá origem à patologia, que dá origem à doença. De certa forma, Jesus se apaixonou tanto por nós, que foi uma paixão não doentia no sentido pejorativo, mas uma paixão incontrolável, que o levou, diz um autor estudioso da Bíblia, que levou Jesus a, aspas, ser inconsequente, no sentido de, não vou livrar a minha vida, vou levar esse plano até o final. Eu preciso levar esse plano até o final. Nesse sentido, gostaria de destacar então 3 coisas principais que, no meu entendimento, de acordo com o texto, levaram Jesus à cruz. O primeiro deles é o amor, porque Deus amou o mundo. Note que a expressão amou o mundo não tem a ver com amor a um sistema, pois o próprio João, lá nas suas cartas, escreveu: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há, porque qualquer que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. João falava nesse contexto de amor ao mundo no sentido de apego a finanças, apego a dinheiro, apego a materialismo e apego ao poder, a sede de ser maior, de ser reconhecido, de ser reverenciado pelas pessoas. Esse tipo de amor que as pessoas matam em nome do dinheiro, matam em nome do poder, matam em nome dos status políticos, eclesiásticos ou qualquer origem que for, não é um amor aprovado por Deus. Deus amou o mundo, e se você quiser substituir, Deus amou as pessoas, Deus amou a sua criação, Deus amou a sua feitoria. Tudo que Deus fez, lá em Gênesis está escrito, cada coisa que Deus criava, Deus dizia, era bom. Tudo que Deus fez, era bom. Também a expressão amou o mundo, era um grande problema para os fariseus da época, e continua sendo. Porque a palavra mundo indica universalidade, que traduzindo de uma maneira simples, significa Deus amou a todos e a todas, sem distinção de raça, cor, classe social e etc. E isso para um judeu e para um fariseu era um tremendo de um problema, pois eles achavam que Deus, que Jesus era em si uma propriedade deles. Nos dias atuais, você tem pessoas dentro das comunidades, às vezes nós nos sentimos donos de Deus e queremos dizer quem Ele ama, quem Ele gosta, o que Ele gosta e com quem Ele faz parceria. Mas não podemos esquecer que Deus amou e ama a todos, né? Então, esse é o primeiro fator a ser destacado. Há uma expressão nesse texto, revelação de uma graça escancarada. Um dos cânticos mais bonitos já escrito na história do mundo, para mim e para muita gente, é o Maravilhosa Graça, que ela fala que a graça alcançou-nos sem mérito. Portanto, não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, nem nada para Deus te amar menos. Ele simplesmente te ama. Ele simplesmente te ama, e o amor de Deus é incondicional. Complexo para nós, que trabalhamos com amor retributivo. Eu amo quem me ama, eu gosto de quem gosta de mim, eu dou carinho, sirvo a quem me serve. Esse é o amor nosso, infelizmente, mas o amor de Deus é um amor incondicional. Ele, a essência
de Deus é amor. Em segundo lugar, o que levou Jesus à cruz foi a obediência. Flávio Joséfo foi um escritor que trabalhou vários livros sobre a questão do Antigo Testamento, e ele dá um pitaco no Novo Testamento, falando desse texto. Ele diz que a obediência de Jesus, no sentido bom da palavra, era uma obediência obstinada. Jesus simplesmente viveu para obedecer a Deus. Foram muitos os contextos que tentaram remover de Jesus o seu plano. Começa logo no começo da sua aparição, do seu ministério, quando o diabo diz para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorar. Parece que o grande triunfo do diabo é tirar eu e você do centro da vontade de Deus. E não foi diferente com Jesus. O diabo fez tudo para remover Jesus da sua vontade. Em outra ocasião, já chegando perto da cruz, o diabo usa Pedro para remover Jesus dessa ideia. Jesus, cai fora desse negócio. E Jesus fala para Pedro: arreda-te de mim, Satanás. Trazendo para as nossas vidas, a palavra obediência nem está na moda no mundo pós-moderno, onde a gente entende que cada um pode fazer o que bem quiser e pronto, e ninguém pode falar nada com ninguém. A gente tem um pouco de dificuldade com a palavra obediência. Parece que obediência está ligado, distorcidamente, a uma escravidão. Quando, na verdade, Jesus disse em João capítulo 6, o meu pão é fazer a vontade do meu Pai. A minha alegria, a minha comida, o meu contentamento é obedecer. Jesus, quando viu a cruz, quando viu que seria morto, a única coisa que o prendeu na cruz foi amor e obediência. Evidentemente que Jesus poderia matar todos os soldados que o prendiam, podia rogar ao Pai que mandasse miríades de anjos e matasse todo mundo. Foi até a sugestão. Pedro até cortou a orelha de um soldado, achando que poderia livrá-lo, Jesus. Mas Jesus diz: eu não estou fazendo isso porque eu necessariamente queira fazer. Eu nasci para isso. E eu tenho que cumprir o que Deus me mandou. Talvez na Páscoa, na Paixão, seja um tempo da gente pensar também qual é o meu propósito, o que o diabo tem feito para remover de mim o desejo de obedecer a Deus. E será que cumpriremos cabalmente o nosso propósito? Pois em todo tempo alguém, pessoas, forças espirituais, a gente mesmo, vive tentando escapar do plano e do propósito de Deus. Obediência foi a maior lição que Jesus nos deu. Ele não deixa de chorar, ele não deixa de sofrer, ele não deixou, no momento da cruz, da morte, de expressar Elohi, Elohi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ele não deixou ter a sensação de abandono, a sensação de que o próprio Pai o abandonou e de que ele sofreu como nunca e como ninguém. Mas mesmo diante disso, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E mesmo diante disso, às 3 horas da tarde, segundo os estudos que nós temos, segundo o relato dos evangelhos, ele disse: está consumado. Ele cumpriu. Imagine a tentação de Jesus de sair da cruz, de desistir, mas a obediência o prendeu. Há momentos que a única coisa que nos prende a Jesus é a obediência. As situações vão se complicando e somente a obediência é capaz de nos prender a Jesus. Em terceiro lugar, o que levou Jesus à cruz foi a necessidade
da humanidade ser salva. Em Romanos, encontramos um paralelo entre Jesus e Adão, o primeiro Adão e o segundo Adão. É uma metáfora, uma comparação, no sentido de que o primeiro falhou, mas o segundo conseguiu levar a cabo, com êxito, o propósito de nos salvar. Por isso, nós cantamos que amamos a mensagem da cruz. Por isso, nós não adoramos cruz, não reverenciamos cruz, mas temos a cruz na nossa igreja, nas nossas igrejas, temos a cruz vazia como símbolo de que Jesus não está mais ali, e gostamos da cruz, porque foi na cruz, diz o compositor no nosso hinário, foi na cruz, onde um dia eu vi o castigo de Jesus, Jesus sendo castigado por mim e por você, e Ele suportou tudo isso, para que nós tivéssemos salvação. O único meio de salvação é olhar para Jesus, é olhar para a cruz, é olhar para Jesus no sentido de que o sacrifício remidor, nós cantamos aqui redenção, o grupo cantou redenção, um tema anunciado. O único sentido de salvação das nossas vidas é olhar para Jesus, olhar para a cruz e ver a cruz vazia, e ver que Jesus não ficou ali, que Jesus derrotou a própria morte. Por isso celebramos o culto de Páscoa. Não é que celebramos a morte em si, mas celebramos o todo, a morte, a ressurreição e a salvação de Jesus Cristo. E aí, voltando para considerações finais, é bom lembrarmos uma expressão de Romanos. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos: porque todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Não é o nome da igreja A, B, C, não é o nome do líder cristão, mas é o nome de Jesus. E o gostoso de ver é todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus. A Bíblia é um livro de plural, é um livro de inclusão. A humanidade é incluída em Jesus. Você pode ser o mais vil pecador, o mais miserável pecador, o mais desprezível entre os homens. Se você invocar o nome de Jesus, você pode ser salvo. Qual o pecado que não pode ser perdoado por Jesus? Nenhum. A única expressão bíblica diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoado, mas daí outro dia a gente fala, conceitua o que é blasfêmia. Agora, qual pecado não pode ser perdoado por Jesus? O pecado não confessado, o pecado não reconhecido, o joelho que não se dobra diante de Jesus. A Bíblia, então, exalta o plural, a inclusão. A oração mais feita no universo, no mundo, chama-se oração do Pai Nosso. Jesus não é uma propriedade minha, nem sua. Jesus é de todos, é de todas. Todos aqueles que o buscam encontrará. O profeta Isaías já nos lembra, né? Invocai o nome do Senhor, buscai enquanto se pode achar, invocai enquanto há tempo. E a invocação é um chamado coletivo. Portanto, queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus em sua infinita graça nos abençoe, que Deus nos ajude a não só recitar João 3:16, mas compreender o que isso significa, compreender um amor que o autor não consegue definir numa palavra. Por isso ele usa a palavra tal. Deus amou o mundo de tal maneira. Quando nós usamos tal, é porque nós não temos parâmetros para definir este amor. Que possamos, enquanto igreja, transmitir esse amor
convidar as pessoas a virem a Jesus, falar da sua graça e do seu perdão. Em segundo lugar, que eu e você possamos resgatar o sentimento de obediência. Obediência não depende de circunstância. A gente não pode argumentar com Deus quando obedecer e como obedecer. Porque se fosse assim, Abraão, quando Deus pediu o sacrifício do filho, Abraão dizia para ele o seguinte: olha Deus, eu te obedeço, mas até a página 2. Filho? Matar filho? Estou fora. Abraão simplesmente obedeceu. A fé não pode ser circunstancial, a fé não pode ser adaptada, a fé é fé. E isso nós precisamos ter consciência, de que nós sejamos, que Deus nos ajude a ser obediente. E em último lugar, que possamos anunciar salvação em Jesus Cristo, que possamos anunciar perdão, graça incomparável, amor, que possamos aproveitar esse tempo de isolamento e refletir profundamente se estamos anunciando o amor ou somente anunciando, dizendo às pessoas que elas não podem ser salvas por isso, por aquilo e por aquilo outro, que na verdade nenhum de nós poderíamos sermos salvos, e ainda continuamos sem poder, mas quando nós aceitamos Jesus Cristo, foi aberta a porta da graça, do qual todos nós podemos entrar. Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus te abençoe nesse tempo de quarentena, que Deus te abençoe na Páscoa, que seja a Páscoa de Cristo. Feche os teus olhos, põe a mão sobre o seu coração, mesmo assentado aí na sua casa, do jeito que você estiver, façamos uma oração, a fim de que essa palavra, não a minha palavra em si, mas a palavra de Jesus Cristo, possa trazer um novo tempo, um alimento para a sua alma, em dias de escassez, em dias de dificuldade. Oremos ao Senhor. Eterno Deus, maravilhoso Pai, louvado, engrandecido, honrado, exaltado seja o seu santo nome. Senhor, que essa palavra possa ter encontrado um lugar em cada coração, que essa palavra possa nos levar a uma reflexão séria, profunda, do teu amor, da tua graça e do propósito da cruz. Que o Senhor, ó Pai querido, nos ajude a celebrar a ressurreição e dizer aos desesperados, aos abatidos, aos condenados, a gente dizer a eles, ó Pai, há um lugar em Deus para você. Que a gente possa, Deus, ser também, como tu disses, ó Pai, na tua palavra, Deus amou o mundo de tal maneira, todas as pessoas são amadas de ti. Tira de nós os preconceitos, os julgamentos, as portas fechadas que nós vamos fechando para as pessoas, quando elas não se comportam como a gente, Senhor. Os nossos preconceitos são aflorados, e a gente vai fechando a porta, quando o nosso caminho é de abrir portas, é de dizer que a porta é estreita, mas é possível, há um lugar no Senhor para as nossas vidas. Abençoe o teu povo, abençoe as pessoas doentes que estão dentro de suas casas, as pessoas aflitas, as pessoas desesperadas, que elas possam olhar para a cruz e ver que o Senhor matou a própria morte, que não há impossível para ti. Nós oramos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.